Olá, amados, a paz de Yahushua. Hoje, dia 16 de julho de 2019, né? Então vamos dar aqui continuidade à pregação aqui da Igreja Quadrangular, do Leandro Genaro, né? Pregando na primeira Igreja Quadrangular. A pregação dele está baseada naquele texto de Mateus 14, onde Yahushua ele anda sobre as águas, né? E ele acalma a tempestade. Mas ele pulou a parte do apóstolo Pedro, né? Que o apóstolo Pedro diz, se és tu mesmo, porque eles pensam que é um fantasma. E o apóstolo Pedro ele diz assim, se és tu mesmo, anda eu ir ter contigo. Ele venha, e o apóstolo Pedro foi, e ele duvidou, e ele falou, Senhor, eu vou cair, me segura aí, que Yahushua segurou ele, né? Ele pulou essa parte. Mas vamos continuar? A gente descobriu uma coisa ontem maravilhosa, tá? Que eu esqueci de conectar aqui, que eu boto no modo avião que meu filho falou, pra ninguém ficar ligando. Aí ontem, sem querer, eu esqueci de botar na internet. E aí eu fui tentar colocar o YouTube, não conseguia, o que tá vendo? Aí que eu vi, falei, caramba, eu não botei na internet. Falei assim, então dá pra gravar sem internet. Depois eu ligo a internet. E assim eu tô fazendo, porque assim não vai ter mais aquele barulho de ficar toda hora fazendo barulho de WhatsApp, que fica fazendo aquele barulho, entendeu? Aí eu tô fazendo assim agora, então eu fiquei muito alegre, né, por eu ter esquecido, que justamente eu vi que dá para gravar sem a internet para depois colocar, tá? Então vamos continuar aqui a pregação dele, tá, amados? O que Deus está mandando, mesmo assim, vamos enfrentar ventos contrários. Muitos cristãos têm a ideia errada, equivocada, enganosa, de que se eu fizer tudo o que Deus quer, se eu seguir à risca todas as orientações do meu pastor, se eu obedecer a palavra de Deus, então eu não terei problemas em momento nenhum da minha vida. Isso é um erro. Isso é um engano. A palavra de Deus não promete isso. A palavra de Deus promete sim que nós teremos vitórias, mas ela também prevê que teremos aflições. Neste mundo tereis aflições. Então vocês vejam, ele tá pegando a parte de Yahushua, né, que ele acalmou a tempestade, uma coisa física. Porque isso que aconteceu foi físico. Ele acalmou a tempestade física, o mar físico, tudo foi físico. Ele está passando como se fosse uma coisa espiritual, porque eles fazem isso, amados. Todos fazem isso. Eles pegam essas partes e passam por uma coisa, nos dias de hoje, como uma coisa espiritual, né? Porque eles não conhecem o que é o andar no espírito. E aí agora ele fala, né? Tá falando essas coisas, né? Toda. Mas qual o fundamento disso? Vocês vejam bem. Olha o que ele está falando agora. Vamos lá, olha aqui, ó. Promete sim que nós teremos vitórias, mas ela também prevê que teremos aflições. Sim, aí isso, nós teremos aflições. Mas quando Yahushua disse, no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. As aflições que ele está falando é as aflições no campo espiritual. Entende? Quais são essas aflições? Essas aflições são as provações, tá? Que nós passaremos ou vamos passar e que os apóstolos passaram de não negar a fé, de não negar Yahweh e não negar Yahushua e perseverar até a morte, tá? Porque os apóstolos, eles também foram provados até a morte. Tanto é verdade que o apóstolo Shaul, que é o Paulo, ele foi decapitado. O apóstolo Pedro foi sacrificado no madeiro. O Estevão foi apedrejado. E quem fez isso? Os líderes religiosos daquela época. Entende? Então a provação que nós passamos, as tribulações, as aflições, são no campo espiritual, da gente permanecer no espírito. Mas aqui ele vai falar de tempestade, de coisas que acontecem no cotidiano. Entende? Por quê? Porque as pessoas querem ouvir mensagens como essa, de ânimo.
As pessoas não querem ouvir mensagem de falar, você é mais que vencedor em Cristo Jesus, mas o mais que vencedor, como a gente leu em Romanos 8, mais que vencedor é o quê? Em todas essas coisas sou mais que vencedor. Em todas essas coisas. Na fome, na nudez, na morte, na espada. Somos mais que vencedores. Então, vocês vejam bem. Foi que eu li no último, né? Daquele outro da Maranata, que estava pregando também. Porque eles pregam essas coisas, amados. E é interessante isso aqui que ele estava lendo, tá? E que ele pulou 28 ao 31, tá certo? A parte de Pedro, tá? Por quê? Por que ele pulou isso aqui? Porque não interessa, porque Pedro teve dúvidas. Então ele quer dar uma mensagem de ânimo para a pessoa confiar ali, para a pessoa estar firme. Não em arrucha, mas para a pessoa estar firme nos preceitos da religião. Entende? Então, vocês vejam bem aqui Romanos 8, tá no finalzinho. Olha que interessante, o que é aprovação? Olha, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Eles vão falar, vocês são mais que vencedores, então vocês vão conseguir vencer essa aprovação terrena. Mas aqui, ó, mas em todas estas coisas, quais são todas essas coisas? Cadê? Quem nos separará do amor de Yahushua? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou perigo, ou espada. Então aqui, ó, como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Somos reputados como ovelha para o matadouro. Mas, em todas estas coisas, mas em tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada, somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Entende? Então é interessante, né? Porque antes, quando eu assistia esse tipo de mensagem, amados, eu também ficava, né? Animada. Aí eu, Deus, ele vai dar vitória. Deus, ele vai fazer maravilhas e tal. Mas tudo no campo físico. E hoje, fora desse engano da religião, eu vejo o quão engano é isso. Porque ele está passando uma coisa que aconteceu com Yahushua, né? E os discípulos, porque Yahushua realmente ele acalmou a tempestade, mas isso não foi no espírito, ele acalmou fisicamente. Ele com a palavra ele falou, aquieta-te, mar. E o mar ficou calmo, né? Mas eles passam isso, é assim, tipo, é impressionante como eles conseguem passar isso para o espiritual e as pessoas continuarem ainda no engano e sendo iludidos. Eu falo isso porque eu também fui 46 anos iludida. 46 anos no engano da religião e sendo ali iludida. Então vocês vejam, aí ele vai e fala, aflições, no mundo tereis aflições. Mas quais as aflições? As aflições que a gente leu agora. Tribulação, fome, nudez, peste, espada, morte. Isso é a tribulação, mas de não negar a Yahushua e a Yahu, tá? Não é da gente ter uma tribulação de um problema cotidiano que existe com todo mundo aqui. Entende a diferença? Vamos continuar. Neste mundo tereis aflições. Jesus, interessante, ele diz assim, eu não vim trazer paz, eu vim trazer espada. Ou seja, esse mundo é lugar de guerra. Ele então veio não cessar com a guerra, mas colocar uma espada na sua mão para que você possa vencer a guerra. Agora você vê, mas isso aí que ele está falando guerra, ele vai falar a guerra, tipo uma guerra espiritual, mas a guerra no campo físico. Tipo, você está desempregado. Então você tem uma espada na mão que Jesus deu para você combater isso, você vai conseguir ter um emprego em nome de Jesus. Você tem uma doença, então você vai, em nome de Jesus, com essa espada combater a doença. Ou seja, dizendo que o desemprego veio por um fator que está acontecendo com todos, a doença vem. Normalmente porque nós não cuidamos da alimentação, era o que acontecia comigo,
Eu vivia doente, vivia a comunidade baixa, por quê? Me alimentava mal, estava engordando, né? Então hoje eu estou me policiando, não estou mais comendo farinha branca, porque, gente, farinha branca é o maior veneno que tem, amados. Se vocês puderem, parem com tudo que é de farinha branca. Pão, bolos, biscoitos, sabe? Para com isso. Para com isso. Se vocês cortarem isso, vocês vão ver como a saúde vai melhorar muito. Até no campo de alergia. Entende? Vai melhorar muito. Sabe? Então, isso que é importante, a gente começar a ver e a mudar. Porque nós podemos mudar o nosso quadro nesse campo temporal. Sabe? Se a gente se alimentava mal e andava com a imunidade baixa, então vamos mudar a alimentação e ter uma melhor imunidade. Isso é por quê? Porque nós escolhemos cuidar do corpo, comer melhor. E isso não só para emagrecer, mas é mais ainda para ter uma vida saudável. Então vocês vejam, mas ele bota isso tudo no campo espiritual. Então a pessoa está doente, isso é uma luta espiritual. Já ouvi muito isso, gente. Isso é uma luta espiritual, fulano está doente, vamos orar para que Deus possa curar ela, porque isso é uma luta. Isso é uma prova, uma provação que ela está passando, sabe? Então, só que ele está falando isso, que Yahushua ele veio trazer a espada, que ele veio cessar a guerra, mas o que ele quer dizer com isso, a espada? A espada é a palavra, né? Que é a palavra que corta, né? Dos dois lados, né? Medula e ossos, né? Ossos de medula, uma coisa assim, né? Deixa eu ver aqui, que corta ossos de medula, deixa eu ver onde está escrito isso. Mas a espada é a palavra. Só que o que ele quer dizer com isso? Deixa eu ver aqui, que corta a espada afiada, que corta, acho que é juntas e medulas. Juntas e medulas. Vou botar aqui Bíblia, para a gente ver onde está escrito. Então, Hebreus 4:12. Ó, Hebreus 4:12, vamos ver aqui. Então, para vocês verem, ó, Hebreus 4, vamos lá. Olha o que ele diz aqui, ó. Agora você vê que o que a Yahushua fala, eu vim trazer a espada, é o que o apóstolo Shaul em Hebreus, porque eu tenho certeza que foi Shaul que escreveu essa carta, né, que aqui ele é chamado de Paulo. Ele também fala, ele está falando o mesmo entendimento de Yahushua. Vocês vejam bem, porque a palavra de Yahweh é viva e eficaz, que é a palavra de Yahushua, ele é a palavra. Então vocês vejam, porque a palavra de Yahweh é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada, algumas de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Então aqui ele está falando da palavra que é Yahushua. A Yahushua é a palavra. Então, quando a Yahushua diz, eu não vim trazer paz, mas guerra, eu vim trazer a espada, ou seja, a guerra não vai cessar, que ele está falando. Não é guerra num campo assim físico, de você ter um problema de desemprego, de doença, de um familiar tá drogado, entendeu? Não é isso, mas é no campo do seu familiar se afastar de você, ter guerra por você estar em Yahushua e ele está em Jesus. Isso traz guerra, entende? Isso sim é no campo do espírito, de você estar ali com a palavra que é Yahushua, e você permanecer firme em Yarro e em Yahushua, porque tem que permanecer firme no Pai e no Filho, tem que permanecer nos dois. Isso sim é a guerra no campo espiritual. Por quê? Porque isso sim é uma guerra espiritual, que você está falando de Yahushua, da verdade. Olha, gente, mas poxa, Yahushua ele é preto, sabe? E Yahushua ele morreu no madeiro, e Yahushua não habita em templos feitos por mãos humanas, nem o Iau, e o familiar tá. Não, o nome verdadeiro é Jesus Cristo, eu não nego. Jesus é meu Senhor, é assim que minha irmã está falando. E o meu Jesus, ele não é preto, ele não é africano. Ela não aceita que Yahushua é preto, gente. Tá? E eu vou para o templo sim, porque nós temos que congregar. A Bíblia diz que nós temos que não abandonar a congregação, como é costume de alguns. E tal. Isso é uma luta.
Isso é uma luta no espírito. Por quê? Porque nós estamos falando a verdade e eles não estão no mesmo entendimento. Então, por isso que está tendo luta, porque é a luta do espiritual, do espírito, com a carne, com o físico. Por quê? Você está no entendimento do espírito e falando no espírito. Mas seu familiar está no entendimento do físico, da carne, falando na carne. Isso sim é a luta espiritual. Tá certo? E por que é a luta espiritual? Porque você tem que manter, estar ali firme, não desanimar e não sair do espírito. Por isso que é a luta espiritual. Então vocês vejam bem, mas o moço aqui, né? Ele está botando os problemas cotidianos e ainda passando uma mensagem, que é um fato que aconteceu físico de Arusha, ele está passando para o espiritual, tá certo? Interessante, amados, que ele faz o contrário de Arusha. Porque Arusha, ele dava exemplos físicos para a pessoa entender no espírito. E ele aqui não, ele pega o físico para passar para o espírito. Então vocês vejam bem, mas Arusha, ele não está pegando o físico para passar para o espírito. Ele simplesmente dava um exemplo tipo Nicodemos. Ele falou para Nicodemos sobre o vento. O vento vai aonde sopra, né? A gente sente o vento, mas a gente não vê, né? Ou seja, ele estava falando isso para ele entender que o Pai é espírito, que a gente não vê o Pai, mas que a gente sente e que ele está conosco, é isso que ele quis dizer, né? A mulher samaritana, ele pediu água para ela do poço, água física. E aí ele disse, se você pedisse a água que eu tenho para dar, você não teria mais sede. Ele está falando dele, que é água viva. E ela entendeu, só que aqui não, aqui ele pega o físico mesmo para passar para o espiritual, e Arusha ele não pegava o físico para passar para o espiritual, ele simplesmente pegava o exemplo físico para a pessoa entender no espírito. Mas aqui não, ele pega o físico e passa para o espiritual, mas não é espiritual por quê? Porque o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é do espírito, não tem como ele passar o físico para o espiritual. E não tem como a gente passar uma coisa do espírito para o físico. Então a diferença é essa. Vamos continuar. A Bíblia mostra a diferença, porque você pode se perguntar, então pastor, se eu tenho problema, mesmo fazendo o que Deus quer, eu posso ter problema na vida? Porque Tá vendo como ele está falando das aflições, das tempestades, que é problema dessa vida? Ele está falando no campo do espírito, ele está falando do campo físico. Por quê, amados? Porque nenhum deles anda no espírito, sabe o que é uma vida no espírito, nenhum deles. Tanto que em Isaías 56, 10 e 11, diz que os cães mudos são cães mudos, falando de quem? Desses aqui, ó, que fala, são cães mudos que nada sabem, são cães mudos, pastores que nada sabem, que nada compreendem. E todos querem tudo para a sua ganância e cada um vai para o seu caminho. Todos sem exceção. Ainda está assim. Então vocês vejam bem. Vamos continuar. Era íntegro, reto, temente a Deus e se desviava do mal. E mesmo assim passou por uma grande provação. Então, pastor, mesmo seguindo a Deus e fazendo o que Ele quer, eu posso ter problema? Qual que é a minha diferença para quem não está na presença de Deus? Amados, o que aconteceu com Jó, ele teve problema físico, foi provação? Foi, até foi. Mas ali ainda não tinha sido derramado o Espírito. Tanto é que Jó, ele oferecia sacrifícios, ele tinha aquele ato religioso também, porque ele oferecia sacrifícios, tá? Para todos os filhos dele, porque ele falava, vai que se um dos meus filhos pecou, eu vou oferecer esse sacrifício para pedir perdão pelos pecados dos meus filhos. Então, vocês vejam, mas depois que Arusha, ele morreu, e ele ressuscitou, e ele foi ao Pai, e ele mandou a promessa que ele prometeu, que é o Espírito, que é o Consolador, e o Espírito habita naquele que crê, que é o templo, tá? Essa luta passou a ser no Espírito, essa luta passou a ser, como eu falei para vocês, é a luta travada entre o Espírito e a carne, o físico,
né? De guerra, né? De espada, ou seja, por que espada? Porque o seu familiar, ele está no campo físico, no entendimento carnal, e nós estamos no entendimento do espírito. Então isso é uma luta, tá certo? Então a luta, a provação passa a ser no espírito, porque a gente anda no espírito, então nós somos provados. Terror nos provas, né? Nos prova como? Enviando desafios através dos familiares, através de amigos, que fica ali, sabe? Tipo, tem uma pessoa lá no meu trabalho, né? Que ela vivia falando pra mim, para com essa palhaçada. Que palhaçada ela? Yahushua. O nome dele é Jesus Cristo. Falei, o nome é Yahushua. Ou seja, e ela é evangélica. Entende? Ela falava palhaçada. Então, quer dizer, o nome, segundo ela, o nome Yahushua para ela é uma palhaçada. Então, vocês vejam bem. E eu fui ali firme. Aí o nome dele é Yahushua. Falei para ela. Eu fui firme. Então, vocês vejam que isso é uma luta. Isso é uma luta. Tanto que eu fui até proibida de falar de Yahushua lá no trabalho. Mas eu não falo mais. Mas eu sei que todos ali ouviram falar de Yahushua. Entende? Então não tem depois como eles falaram. Eu não sabia naquele grande dia. Né? Eles não vão poder dizer eu não sabia. Sabe? Então é uma coisa assim que, tipo, eu me lembro uma vez que uma outra pessoa lá no trabalho chegou e perguntou assim: eu só queria saber o que você tá pensando. Eu acho que eu não tava no trabalho, mas estava com a mente em outro lugar, sabe? Estava pensando em outra coisa, mas naturalmente eu estava pensando em Yahushua. E quando ela disse isso, eu só queria saber o que você está pensando. Falei, minha querida, eu penso em Yahushua. Eu acordo pensando nele, durmo pensando nele, porque ele é tudo para mim, ele é minha vida. Aí, até a minha chefe ouviu isso e ficou calada. Mas eu falei. E a Yahushua, por quê? Porque ela foi e perguntou isso pra mim, na mesma hora eu falei, mas eu fui proibida de falar. Eu não posso mais falar em Yahushua. E quem me proibiu foi uma que é evangélica, da igreja que eu era. Entende? Ela me proibiu. Então vocês vejam bem, que é um nome que incomoda. Porque as pessoas não querem saber desse nome, por quê? Porque são convertidos a uma religião e preferem a mentira da religião com o nome de Jesus, que é um nome mentiroso e falso. Então vocês vejam bem. Vamos continuar. A diferença, disse Jesus, é como aquele que construiu a sua casa sobre a areia e aquele que construiu a sua casa sobre a rocha. O mesmo vento, a mesma tempestade veio sobre este e veio sobre aquele. Só que o vento e a tempestade sobre a casa construída sobre a areia derruba a casa. E aquela casa, os seus destroços são levados pela água, pela correnteza abaixo. Mas aquele cuja casa está construída sobre a rocha, pode vir o vento, pode vir a chuva, pode vir o terremoto, pode vir o tufão, pode vir o que for, não vai abalar aquela casa, porque a sua base, o seu fundamento, o seu alicerce está sobre a rocha que é Jesus. Então, meu irmão... Então vocês vejam bem, ele de novo está pegando o exemplo, um exemplo físico que a Yahushua deu, né? E ele deu o exemplo físico para a pessoa entender no espírito. Novamente eu falo, amados, Yahushua, ele não deu esse exemplo da casa na rocha, da casa na areia, para a pessoa passar para o espiritual. Não, ele deu esse exemplo para a pessoa entender no espírito. Tá? Aí ele está passando de novo para o físico. Só que ele disse que aqui que a rocha é Jesus, mas na verdade não é. A rocha aqui no templo físico é a religião, porque a pessoa é convertida na religião. E essa rocha que ele diz que é Jesus, mas que não é, que a pessoa não está em Yahushua, porque Yahushua não habita em religião e nem em templo, essa rocha também vai cair. Por quê? Porque essa rocha é areia. Não é a rocha, que é Yahushua. Só que ele está passando do físico de novo, para o espiritual. Só que vocês vejam que quando Yahushua ele diz que a casa na areia, quando vier o vento,
né? Ou seja, aí ele vai falar que o vento é a tempestade, são os problemas físicos, são os problemas, né, de desemprego, de uma pessoa drogada, alcoólatra na família, e aquela coisa toda que ele vai falar que é o vento, que é a tempestade, né? E que a pessoa que está na areia, ou seja, a pessoa que fez sua casa na areia, segundo ele aqui, como eu era evangélico, eu entendi assim, são aqueles que não estão no templo físico, que não estão numa religião evangélica. Porque a pessoa só vai ser salva se for cristã evangélica, tá? Se for cristão católico, cristão espírita, não vai ser salvo não, tá? Então tem que ser o evangélico, tá certo? Então, se a pessoa tiver no catolicismo, no budismo, no espiritismo e outras religiões que não seja religião evangélica, a casa dela está na areia. Gente, eu tô falando assim porque era o que eu pensava no sistema, tá? Quando eu li esse texto, quando o pastor pregava esse texto, eu pensava desse jeito. Então, eu tô falando dos dois lados para a pessoa entender, para você evangélico, católico, espírita, que está me ouvindo, né? Que vocês possam entender, tá certo? Sobre esses dois lados. Então, ou seja, a areia, a casa na areia, são aqueles que são de outras religiões. E a casa na rocha é aquele que é da religião evangélica. Tá certo? Ele fala que é Jesus, mas não é. Na verdade, a rocha que ele está falando é a religião. E no entendimento do Espírito, o que ele quer dizer é o seguinte: aquele que tem sua casa na areia, que a Ruxo falou, a casa na areia é aqui, ó, a religião, o templo físico. É a casa na areia. Que quando vêm os ventos, quais são os ventos que vêm? Os ventos são esses mesmos, problemas da vida temporal. Aí vem desemprego, doença, o filho que é alcoólatra, o marido que bate na esposa, isso tudo problema aqui dessa terra, mas que aqui eles têm como provação, como ventos contrários, tá certo? Como ele mesmo tá falando de vento contrário aqui que ele falou, né? Mas só que isso aí é a casa na areia. E o que é a casa na rocha? Que a Ruxa falou, é a casa que está alicerçada em Arruxa, que é a rocha. Tá certo? Então, quando vem o vento, a tempestade nessa casa, qual são o vento e a tempestade? É quando você está ali firme falando de Arruxa, falando da verdade, e o seu familiar não aceita estar no físico, falando da religião, do templo físico e do nome de Jesus, que é o nome falso. Então, vocês vejam, aí aquele que está em Arruxa está na rocha. E aquele que está na religiosidade, no líder religioso, está na areia. Entende? Então, dá pra gente entender bem a diferença do que é o sistema religioso do que é uma vida no espírito. Vamos continuar. Irmão, eu quero dizer para você nessa noite, pode aplaudir a Jesus, glorificar o nome do Senhor. Aleluia! Eu quero dizer a você nessa noite, a sua diferença para aquele que está lá fora é que não é qualquer chuva que vai derrubar você, não é vendaval que vai derrubar você. Viu? Não disse? Eu não vi essa mensagem, amado. Estou vendo agora com vocês. Estou vendo agora e vocês vão ver, né, quando o vídeo entrar no YouTube. Mas ele está falando a diferença de você para quem está lá fora, ou seja, é isso aí, porque como eu fui evangélica há 46 anos, eu consigo... olha, gente, quando eu descobri que eu estava no engano, por que eu fiquei tanto tempo? Teve uma hora que eu fiquei até com raiva de mim por eu ter sido enganada há tanto tempo. E ao mesmo tempo eu fiquei assim, chocada de descobrir o engano, de descobrir a verdade. Mas hoje eu louvo muito a Yah e a Yahushua por eles terem tido paciência comigo e de eu ter ficado 46 anos no engano da religião, justamente para ver essa diferença, porque eu não ouvi esse homem, mas na experiência que eu tive desses 46 anos no engano, eu percebo que ele vai falar sobre a casa na areia, que são aqueles que estão lá fora, ou seja, aqueles que estão no mundo, porque para eles, as pessoas que estão no mundo são aqueles que não estão num templo físico, que não são convertidos a uma religião, que eles falam de Jesus, mas na verdade eles são convertidos à religião. Como o próprio Yahushua falou em Mateus 15, olha, amado, em Mateus 23, 15. Olha o que a Ruxa diz. Vamos lá.
Não late agora não, cachorro. Fica sossegado aí um pouquinho. Ó, Mateus 23:15. E quando a gente fala isso pro evangélico, teve uma vez que eu falei isso com a senhora da Adventista, né, que eu fui no médico, estava conversando com ela, ela não aceitou. Eu falei, minha querida, vocês não são convertidos a Yahushua, que é Jesus, mas vocês são convertidos a uma religião. Ela não aceitou. Veja, ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas, pois vocês atravessam os mares e viajam por todas as terras a fim de procurar converter uma pessoa para a sua religião. E quando conseguem, tornam essa pessoa 2 vezes mais merecedora do inferno do que vocês mesmos. Por quê? Porque a pessoa está convertida à religião e não larga a religião. E ela tem a religião como se fosse Jesus. Que ela fala, eu sou convertida a Jesus, mas ela defende a religião. Ela não defende Jesus. Né? O nosso Salvador, que é Yahushua. Ela não defende. Porque se ela tivesse convertida a Yahushua e tivesse no engano da religião, se a pessoa ouvisse falar, ela ouvir, olha, o nome verdadeiro é Yahushua, ela não iria defender a religião. Ela, peraí, o nome verdadeiro é Yahushua? Como assim? E ela iria pesquisar. Mas a pessoa aqui não quer pesquisar por quê? Porque não aceita. Porque está convertida a uma religião. Então vocês vejam bem. Né? Como é que é interessante isso. Tipo a minha irmã, que é super estudada, e ela falou que não vai pesquisar coisa nenhuma, porque Jesus é o Senhor da vida dela, e é o Salvador, e ela vai morrer com Jesus e acabou. E ela não quer saber, ela não vai pesquisar nada, ela não quer saber de Yahushua, não. Então, vocês vejam que isso sim é a luta no espírito. Entende? É uma luta muito grande, muito intensa mesmo. Porque quem está lutando é Terron, que está ali induzindo a ela, e ela ali sendo cega, né, na religiosidade, na religião, convertida a uma religião, e Yahushua do nosso lado, que o Pai habita em nós no Espírito, está ali, ó, com a gente firme e forte. Por quê? Porque nós escolhemos estar em Yahushua. Então vocês vejam bem. Vamos continuar. É terremoto que vai fazer você cair. Você permanecerá firme na presença de Deus. Amados, esse permanecer firme na presença de Deus é você permanecer firme na religião, tá? No templo físico, ouvindo o líder religioso, que não é pastor, porque o único pastor é Yahushua, escrito em João 10, tá? E praticando todos os atos religiosos, que o Pai não aceita, como está escrito em Amós 5, tá? Então, isso aí você tem que estar firme em Deus. Firme em Deus é isso, você está na religião. A Bíblia diz que pelo menos 2 coisas não passarão: palavra de Deus e aquele que faz a vontade do Pai. A Bíblia diz que ele permanecerá para sempre. Não. Beleza, sim. Aquele que faz a vontade do Pai. Mas quem faz a vontade do Pai? Quem faz a vontade do Pai, amados, é aquele que sai do templo físico, porque o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos humanas, como está escrito em Atos 7:48 e em Atos 17:24, e passa a ser o templo. É quando a pessoa vai e adora ao Pai em espírito e em verdade, porque ele é espírito e ele procura os verdadeiros adoradores que adoram em espírito e em verdade. Mas para adorar no espírito, tem que sair do físico. Então, qual é o jeito da gente agradar o Pai? Porque a gente não tem como agradar o Pai, que é espírito, com atos físicos. A gente não tem como agradar o Pai, porque ele é espírito. Então a gente agrada o Pai adorando ele em espírito e em verdade. Esse sim é agradar o Pai. Agora, como a gente agrada o Filho? A gente agrada o Filho praticando o amor ao próximo, que o próprio Espírito que habita em nós pratica. Porque ele nos ensina a nos amar, e assim a gente ama o próximo como a nós mesmos. Então a gente ajuda o próximo, né? Como a gente pode, né? Agora mesmo eu estou ajudando ao próximo, porque eu sei que muitos que estão presos no engano da religião vão sair do engano da religião através desses vídeos. Então isso é o quê? Uma maneira de amar ao próximo. Então, tanto é que Yahushua, em Mateus 25, ele vai cobrar o dízimo.
Qual o dízimo que ele vai cobrar? É o dízimo da gente deixar de comer alguma coisa. O dízimo não, desculpa. O jejum. Ele vai cobrar o jejum, desculpa. Eu falei dízimo, é jejum. Ele foi o último dízimo dado por nós, é a Ruxo. E a última oferta. Tá? Ele vai cobrar o jejum. Qual é o jejum que ele vai cobrar? É um jejum da gente deixar de comer alguma coisa para fortalecer o nosso corpo. Para que a gente possa ter uma vida espiritual, para que o nosso espírito possa estar avivado, que isso não existe? Não, amados. O verdadeiro jejum está em Isaías 58, né? Amado evangélico católico, abra sua Bíblia, dê um pause nesse vídeo, abra sua Bíblia e leia João 10, e a Ruth fala que ele é o único pastor, né? E Isaías 58 que fala, né? Que o jejum que o Pai quer é que a gente desate as correntes dos presos, que a gente alimente, que a gente reparta a comida com o faminto. Olha, não é que te deixe de comer, mas é que a gente reparta a comida com o faminto. E, né? E que a gente vista o nu. Isso sim é o jejum que o Pai pede, que a Ruxa pede. É o jejum. Isso é no campo físico. Por quê? Porque a gente ajuda a uma pessoa dando uma roupa que não tem, vestindo nu. Isso é o quê? O jejum. A gente reparte a comida. A comida que ele está falando, que reparta a comida com o faminto, é tanto no campo espiritual, da gente repartir o pão da vida, que é a Yahushua, com aquele que está com fome no espírito, quanto também o pão físico, a comida física, para sustentar o físico. Tanto que em Mateus 25, Yahushua vai cobrar esse jejum. Ele vai dizer: tive fome e você me deu de comer, tive sede e você me deu de beber, estive nu e você me vestiu, estive doente e tu cuidaste de mim, estive enfermo, estive preso e você foi me visitar. Mas quando nós vimos com fome, com sede, nu, preso, enfermo, e nós fomos te ver, e ele dirá: em verdade vos digo, que quando vocês fizessem a um dos meus pequeninos, a mim vocês fizeram. Então, vocês vejam, o que é agradar o Pai? Agradar o Pai, ele é espírito, é você sair do físico e adorar ele em espírito e em verdade. Assim você agrada o Pai. Yahweh, que é espírito, que ele é o único Deus verdadeiro e ele é espírito. Agora, como você agrada o Filho, Yahushua, você agrada ele ajudando o próximo, amando o próximo como a nós mesmos. Por quê? Porque quando a gente ajuda o próximo, nós estamos fazendo para Yahushua. Ele disse: quando vocês fizessem a um dos meus pequeninos, a mim vocês fizeram. Então, agradar a Yahushua é quando a gente faz pelo próximo, a gente está agradando a Yahushua. Quando a gente anda no Espírito e adora o Pai em Espírito e em verdade, a gente está agradando o Pai. Porque o Pai é Espírito, importa que eu adoro em Espírito e em verdade. Vamos continuar. Não importa a luta, não importa a dificuldade, não importa o problema, você permanecerá. Se você está na vontade de Deus, você permanecerá, assim como Jó permaneceu até que veio a restituição sobre a vida dele. Então, ele está falando tudo físico, passando para o espiritual. Ele não está falando nada do espírito aqui, mas até agora, esse moço Leandro não falou nada do espírito. Então diga para quem está do seu lado assim: vida cristã não é colônia de férias, não é sala VIP. Vida cristã é guerra. É guerra. É luta. Sim, vida cristã é guerra, é a luta, mas no campo físico. Da pessoa estar com problemas, né, nessa vida temporal, e dela falar que está em luta, que está em guerra, porque eles botam esses problemas como espiritual. E vida realmente no espírito é quando a gente está no entendimento do espírito. E Terron, ele usa a pessoa que está no entendimento físico, carnal, e aí tem aquela guerra para justamente tentar tirar você do espírito para você voltar para o físico, para o carnal. Entende? Então essa é a luta no espírito, de você permanecer ali firme no espírito. Então tem essa diferença, mas ele não conhece essa diferença. Por quê? Porque ele não conhece a vida no andar no espírito. Mas como você já ouviu, eu não vou ser o primeiro a falar isso.
Não tem vitória se não tiver luta. Não tem triunfo se não há batalha. Então essa é a primeira lição que eu quero deixar para você. A segunda eu vejo aqui nesse trecho que fala o momento em que Jesus chegou. Mas por que ele está falando que não há triunfo se não tiver batalha? Por quê? Porque ele sabe que todos aí passam por problemas. Como até um ateu passa por problemas, o macumbeiro passa por problemas. Todo mundo nessa vida temporal passa por esses problemas. Então por isso que ele fala. Isso por quê? Porque ele tem que falar uma palavra encorajadora, né? Uma palavra ali de força. Por quê? A vitória que ele fala, amado, vitória, vocês vão ter vitória nessa vida, né? Ou seja, vitórias é isso, é você conseguir um bom emprego, é você conseguir uma boa casa, é você ter um bom carro, é você ter um diploma, é você... Entendeu? Isso são vitórias. Mas a vitória na Bíblia, a vitória é a morte. Porque Yahushua, como é que ele foi vitorioso? Morrendo. Ele morreu. E através da morte dele, ele aniquilou a morte, né? Ele limitou Terron, que é a morte. Então vocês vejam bem, como é que os apóstolos venceram? Morrendo. A vitória do apóstolo Shaul foi decapitado. A vitória do apóstolo Estevão foi apedrejado. A vitória de Pedro foi sacrificado de cabeça para baixo. Eu acredito que esteja isso em algum apócrifo. Por isso que a Igreja Católica eles usam a cruz invertida, mas é um símbolo satânico, porque é tudo do satanismo, essas religiões. Mas eles falam que é porque Pedro ele foi crucificado de cabeça para baixo, né? Eu acredito que o apóstolo Shaul deve ter algum apócrifo que eu ainda não li sobre a morte de Pedro, né? Desculpa, de Shaul não, de Pedro. Eu acredito sim que ele deve ter sido sacrificado de cabeça para baixo. Mas em todo caso, amado, independente de ter sido ou não, a vitória dele foi a morte. Entende? Então, vocês vejam bem, qual foi a vitória de João Batista? Foi também decapitado. Então, vocês vejam que a vitória é a morte. E são poucos que querem essa vitória, que querem ouvir a verdade, que querem essa vitória, que vão permanecer até o fim. Entende? Nessa vitória. Porque ao vencedor darei a coroa da vida. Tá certo? Então, vencedor dará a vida eterna. É aquele que permanecer firme como? Mesmo diante da morte, a pessoa não negar e permanecer firme. Mas só que aqui, não. Aqui a vitória são coisas dessa vida, né? Nesses tempos físicos. Então é diferente. E essa é a promessa, né? Que a gente fala que eles não aceitam. Por quê? Porque eles não querem ouvir sobre a vitória que é a morte. Eles estão aqui para ouvir sobre a vitória dessa vida temporal. Então vocês vejam como é que é diferente, totalmente diferente, né? Então vamos continuar. Diga assim comigo, a quarta vigília da noite. Os discípulos... E vocês reparam uma coisa, que ele sempre tem que pedir para as pessoas repetirem, justamente para ficar gravado na mente da pessoa, para a pessoa ali continuar no engano. Porque quando ela lê esse texto, ela vai ler pensando na pregação que ele falou. Eles não vão ler esse texto como Yahushua, ele acalmou a tempestade no físico, mas eles vão ler esse texto pensando na pregação que esse moço aqui falou. Então vocês vejam bem. Eles entraram no mar, a Bíblia diz que ainda não havia anoitecido. Logo que eles entraram no mar, eles começaram a enfrentar o vento contrário. A Bíblia também vai registrar o momento em que Jesus chegou. Jesus chegou na quarta vigília da noite. Para você entender, os judeus dividem a noite em 4 vigílias. A primeira delas começa às 6 da tarde, vai até às 9 da noite. A segunda vigília, preste atenção nisso, começa às 9 da noite e vai até meia-noite. A terceira começa à meia-noite, vai até às 3 da manhã. E a quarta vigília da noite, o momento em que Jesus chegou, começa às 3 da manhã e vai até às 6 da manhã.
Portanto, eles entraram no mar antes da noite começar, antes das 6 da tarde. E Jesus só foi chegar ao encontro deles em algum momento entre 3 da manhã e 6 da manhã. Eles ficaram no meio daquele mar revolto, no mínimo de 9 a 12 horas. Já pensou o que é ficar 9 a 12 horas no meio de uma tempestade como aquela, de um vendaval como aquele? Quem aqui já viajou de avião aí? Levante a mão. Você já pegou turbulência? Quem já pegou turbulência aí? Imagina você ficar de 9 a 12 horas dentro do avião, assim, turbulência. Hã? Turbulência. De 9 a 12 horas, turbulência. Aí dizem que o pessoal estava numa viagem de avião e deu um barulhão assim. Aí ficou todo mundo apavorado. O piloto então falou assim: senhores passageiros, não se preocupem, está tudo sob controle. Aí todo mundo continuou apavorado. Daqui a pouco veio um segundo barulhão. Aí todo mundo ficou doido. O piloto falou: senhores passageiros, tivemos problema com uma das turbinas, mas fiquem tranquilos, está sob controle, vamos pousar com apenas uma. Dali a pouco veio um terceiro barulhão. Aí o piloto voltou e falou: senhores passageiros, repitam comigo: Pai nosso que está nos céus. Porque a coisa estava feia. Quando a coisa aperta, até o ateu fala: meu Deus! Já pensou? De 9 a 12 horas no meio daquele mar? É muito tempo. Todas as nossas necessidades, nós queremos elas supridas imediatamente. Quando você, alguns aqui já passaram por essa experiência. Quando você tem um carro e aquele carro começa a dar muita manutenção, tem que trocar peça, e o carro começa a dar um tanto de barulhinho, você deixa uma semana na oficina, pega e ainda tem barulho, aí você pensa: você tem que trocar esse carro, não aguento mais. Aí alguém diz assim: se eu pudesse eu trocava esse carro hoje. Porque quando a gente quer uma coisa, a gente quer para quando? Para agora. Quando você está com fome, então você está com fome, a comida está na sua frente, aí você olha para ela e fala: daqui 1 hora eu te como. Não. Vou comer agora. Vou comer agora. Você está com sono. Você sabe que a pessoa, ela está com sono, às vezes ela não espera nem chegar em casa. Dizem que o irmão estava dormindo no culto. De vez em quando aparece alguém dormindo no culto, já viu? A pessoa encosta no ombro assim. É muito comum namorados, né, fazerem isso, né? A moça encosta no ombro assim do namorado, fica. Ou então do irmão dela, ou da amiga dela, e dorme. Aí diz que o pastor estava pregando e uma moça dormiu assim encostada no ombro de outra pessoa. Ele falou: senhor irmão fulano, diácono fulano de tal, acorda ela aí. Aí o irmão falou assim: eu não, o senhor que fez ela dormir, o senhor vem acordar ela. Aqui não tem diácono assim, né? Os diáconos aqui, se o pastor pedir, eles fazem. Tem uns irmãos por aí que são meio atrevidos. Ah, sim, porque o pastor é que manda, eles têm que obedecer. Por quê? Porque na verdade os pastores são deuses também, são homens ungidos de Deus. Então os diáconos têm que obedecer. Mas vocês estão vendo que tudo que ele está falando aqui são coisas físicas e que não tem nada a ver mais com a mensagem. Ele está falando outros exemplos aqui, entendeu? Mais para poder embasar a mensagem, mas que eu vi que saiu assim um foco da mensagem. Primeiro ele falou do avião, beleza. Aí depois ele começou a falar de comida, de carro, de não sei o quê. Mas vocês vejam que é tudo físico, eu não estou falando nada do espírito aqui. Vamos continuar. Mas tem gente que, se o camarada está com sono, onde ele estiver, ele dorme.
é na sala de aula, é amarrado num poste de cabeça para baixo, é dentro do ônibus. Porque há uma necessidade e ela precisa ser suprida imediatamente. Só que diga assim comigo: Deus não age assim. Deus não age assim. Lázaro estava doente. Aí as irmãs de Lázaro, que não eram bobas nem nada, mandaram um recado para Jesus: fala para ele que Lázaro, a quem ele ama, está doente. Isso aí é um jogo emocional. A gente é muito envolvido nisso. Jesus não se deixava envolver. Mas quando o filho quer alguma coisa do pai, chegou: ô paizinho, como eu te amo, paizinho. Você é tão lindo, né? As moças principalmente fazem isso, né? Você é tão lindo. E o pai cai naquela onda. Alguns não caem mais não, já falam assim: minha filha, o que você quer? Porque quando apela para o amor, irmãos, quando a pessoa apela para o amor, é tipo assim: se você não fizer, você não ama. Mas Jesus não entrou nessa não. Ele não foi lá por causa disso, ele esperou alguns dias. Lázaro estava doente, de doente a moribundo, de moribundo a morto, foi velado, foi sepultado, e Jesus não havia chegado. Ele chega 4 dias depois que o camarada já tinha morrido. E a expressão que a irmã de Lázaro usa naquele momento é reveladora. Ela diz assim: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ou seja, o Senhor chegou muito tarde. O Senhor demorou demais para agir. O Senhor chegou no momento em que não há nada mais a ser feito. Nunca diga para Deus que não há nada mais a ser feito. Nunca duvide de que Deus pode mudar um quadro. Tenha ele 20 anos de existência, 15 anos, 10 anos, 30 anos. Deus pode mudar aquilo que está acontecendo hoje na vida de alguém. Deus pode mudar. Aí, amados, eles falam isso, que Deus pode mudar, mesmo que levam 20 anos. Por quê? Porque a pessoa tem que estar ali sofrendo ali, entendeu? Tipo o meu caso. Eu sofri muito no meu casamento, no meu primeiro casamento. E eu fiquei ali lutando 12 anos, sofrendo no meu casamento, né? E o que era pastor lá da igreja, né, que até hoje que não é mais meu pastor, né? Ele falava: não, mas você tem que permanecer, que Deus vai dar vitória, não sei o que, não sei o que. E eu ficava ali sofrendo com meus maridos, sofrendo, até que eu tive uma depressão profunda, tá? Isso foi o quê? Provas espirituais? Não, foi coisa que aconteceu comigo porque eu escolhi mal meu marido, tá? Minha mãe, ela falou: não casa com ele porque ele não vai te fazer feliz. E eu fui, teimei e casei. E sofri muito. Mas chegou uma hora que o que é pastor lá, que é pastor lá da igreja que eu ia, né? Ele falou pra mim: olha, não é justo eu ver você sofrendo e falar pra você continuar no casamento. Eu apoio o seu divórcio. Mas eu só te caso de novo se você provar que ele estava te traindo. Porque se não houver adultério, eu não vou te casar de novo. Você arrumar uma outra pessoa, né? E eu me lembro até que eu falei pra ele: mas eu não quero ninguém não, porque eu sofri tanto. Ele: sim, você está falando isso agora porque você sofreu muito, você está sofrendo. Mas e daqui a uns 5, 10 anos, será que você vai pensar dessa forma? Entende? Então vocês vejam bem, porque na cabeça deles, e esse pastor, ele só falou, ele autorizou, tipo assim, porque eles mandam a nossa vida, a gente tem que seguir o que eles mandam, vocês vejam bem. Ele autorizou de eu me divorciar, porque senão eu ia morrer de depressão. Porque eu estava numa depressão muito forte, tá? E era profunda. Porque se não fosse isso, eu estaria até hoje sofrendo. Porque meu ex-marido até hoje continua na vida dele. Entende? Nos vícios e tudo mais. Então vocês vejam bem como é que são as coisas, né? E sendo que Yahushua, ele diz que nós temos que amar ao próximo como a nós mesmos. Então nós temos que nos amar. Então, se a gente está com uma depressão profunda devido a um casamento,
Eu tenho certeza que a Ruxa mesmo ele ia apoiar, falar, não, ele não quer seguir firme, ele não quer não estar junto contigo, está fazendo você sofrer. Filha, você tem que se amar primeiro, porque eu vou cobrar isso de você. Então, vai viver a sua vida, eu vou te ajudar. Entende? Por quê? Porque Yahushua nos dá liberdade nele, da gente nos amar com a liberdade dele. Mas na religião não, você tem que seguir ali a religião e ficar com o marido ali sofrendo, sendo traído, sendo, sabe, apanhando, coisa assim. Você tem que sofrer aquilo ali, por quê? Porque você está na luta. Então você tem que passar por essa prova anos e anos, até esse Deus que habita aqui, que não é Yahweh, porque Yahweh não habita em templo feito por mãos humanas, ele resolveu ouvir você, entende? E fazer alguma coisa, e se quiser, né? Porque às vezes a pessoa até morre, o marido às vezes até mata a esposa, né? Porque a esposa preferiu seguir a religião, não seguir Yahushua. Porque se ela realmente seguisse Yahushua, ela iria se amar em primeiro, entende? Porque ela não tem como amar o marido se ela não se ama. Então isso é fato, amados. E isso eu passei por isso, sabe? E agora eu lembrando desses fatos, eu me lembro, poxa, eu fiquei 12 anos sofrendo. Por quê? Porque era imposto que a gente não podia se separar. Porque o que Deus uniu, o homem não separa, sabe? E isso é muito triste, a pessoa sofrendo, né? Eu também tenho uma tia que até hoje ela é viva, né? E ela também, o marido dela traía ela com todo mundo, e ela sofria muito com ele, o marido dela bebia muito, né? E ela ficou ali. Mas aí chegou um tempo que ela não aguentou, se separou dele, mas ele ficou doente, teve um câncer no fígado, e aí ela ficou cuidando dele, não era mais casada com ele, mas viveu cuidando dele até a morte, né? Mas vocês vejam que ela se separou porque não aguentou. Ou ela se separou, acho que ele mesmo que se separou dela, ele foi morar com o outro, acho que é isso, porque já tem tanto tempo, né? E pra vocês verem, acho que ele se separou dela, ele mesmo que se separou dela e foi morar com outra mulher, foi isso que aconteceu. Porque se não fosse isso, ela estaria casada até a morte, sofrendo. Então vocês vejam que a religião, ela impõe esse sofrimento a você, que você é obrigada a estar ali com a pessoa que te faz infeliz, que te maltrata, e isso é falta de amor a si próprio. Por quê? Porque quando a gente fica ali sofrendo, tipo o meu caso, que eu vivi em depressão profunda, tá? Eu não estava me amando. E isso é errado, porque Yahushua mesmo ele disse que nós temos que amar o próximo como a nós mesmos. Mas aqui ele vai dizer que Deus, mesmo que demore 20 anos, Deus vai te ouvir e tal. Vocês vejam que eles falam isso, por quê? Porque a pessoa tem que ficar ali sofrendo. Você vê que é uma escravidão realmente, né? Vamos continuar. Por que Deus às vezes demora? Primeiro, porque Deus não está preso no nosso tempo. Ele tem o seu tempo próprio. Segundo, porque quando nós achamos que Deus está demorando, na verdade Ele está preparando algo maior. Então vocês vejam, a gente tem que esperar, né? Porque Deus, ele não está no tempo dele, né? Segundo ele aqui. Mas, amados, o que eu aprendi, deixa eu até parar por aqui, deixa eu virar aqui, para não ficar muito grande o vídeo, que já vai dar 1 hora de vídeo, tá? O que eu aprendi é o seguinte, veja, no meu caso, né? O pai do meu filho, eu fui casada com ele 12 anos, sofri muito com ele, eu não tenho nada contra ele, né? Mas o casamento não deu certo, né? Porque eu estava ali lutando e ele, né, fazia tudo o contrário, me traía e tal, né? O que acontece? Eu fiquei sofrendo 12 anos por isso, 12 anos. Mas eu tinha que esperar o quê? Deus agir, porque o que Deus uniu, o homem não separa, como eles falam. Então, se Deus uniu, o meu casamento tinha que ficar ali sofrendo, até Deus resolver fazer alguma coisa, sabe? Só que não é isso. A escolha, eu que fiz, eu casei com ele porque eu quis casar com ele. Eu até desobedeci a minha mãe, que ela falou, não case com ele, porque ele não vai te fazer feliz. E eu fui e casei,
Então, o que acontece? Eu estive quase morri de depressão por estar com ele, por quê? Porque eu tinha que seguir o que está na religião. Porque se eu tivesse convertido naquela época a Yahushua, eu já teria me separado dele. Eu ia falar, olha, eu estou me separando porque eu estou morrendo e eu tenho que me amar. E Yahushua disse que eu tenho que amar a mim. Eu tenho que me amar para amar o próximo. Então não tem como amar o próximo se eu não me amo. Então eu estou me separando de você por isso. Mas não foi isso que eu fiz. Por quê? Porque eu era convertida à religião. Então eu fiquei ali sofrendo, até que chegou uma hora que eu tive uma depressão tão profunda que até o pastor, que ainda é dessa igreja, ele mesmo falou para mim, eu não acho justo, eu não vou permitir que você fique sofrendo, porque o casamento tem que os dois lutar junto. Mas só você tá lutando e ele não quer nada. Então eu apoio. Ou seja, eu tive que esperar a liberação dele para eu tomar uma atitude e me separar. Vocês vejam como é que é a escravidão. Amados, eu estou falando isso da minha vida para vocês, para a pessoa que está aí no engano, ver que a religião é uma escravidão, em que você não tem o direito de tomar uma atitude direcionada no Espírito, sabe? Porque o Espírito e a Yahushua nos dá liberdade nele, sabe? E o ponto é, o mandamento de Yahushua é bem claro, nós temos que amar o próximo como a nós mesmos, mas primeiro nós temos que nos amar para a gente amar o próximo. Então, de maneira nenhuma podia continuar no casamento onde eu estava morrendo. Por quê? Porque eu não estava me amando. Então, isso é muito sério. E a gente tem que deixar um líder religioso tomar uma decisão na nossa vida, porque quem está sofrendo é a gente. Sabe? E o líder que vai tomar a decisão, sabe? E sendo que ele não está passando o que a gente está passando, quem está passando é a gente. Então é um fato assim muito desumano até, desumano isso, sabe? Então, amados, eu tô falando isso para a pessoa acordar e sair do engano da religião e ir para Yahushua, que é a porta estreita, e ele nos oferece a liberdade nele. Então, amados, que Yahushua carregue cada um de vocês nas palmas de suas mãos, tá? Daqui a pouco eu vou gravar a continuação desse vídeo, tá? Então, até a próxima. Sejam livres do engano da religião, amados. Sejam livres em nome de Yahushua. Até a próxima.